Chefe da Casa Civil do governo Temer, Eliseu Padilha, bom dia. Bom dia, Felipe. Grande alegria estar de volta com seus ouvintes contigo. Obrigado por nos... Um pouco cansado, mas vamos embora. Obrigado Agora é que vai começar. Obrigado por nos atender. Me diga o seguinte, o senhor conseguiu assistir até o final, 6:30 da manhã, vocês estavam juntos, esse grupo que vai governar o país em torno do presidente interino Michel Temer, assistindo a sessão do Senado? Nós estivemos juntos até 3:30, revendo o discurso, assistindo e revendo o discurso, revendo os atos em que a gente está extinguindo alguns ministérios, outros a gente está remanejando, e esse agora, uma vez veio trabalhar, né? Mais, né? E agora essa função é minha, né? Preparar os atos do diário oficial, que tudo tem que estar pronto hoje de tarde para a gente poder começar. Então, foi até praticamente 4 horas, e aí vim em casa para tomar um banho, mudar de roupa e vamos embora de novo, né? Certo. Vocês do Grupo Palaciano anunciam medidas econômicas hoje, junto com o Henrique Meirelles. Qual vai ser a situação das primeiras medidas? Meirelles, o Michel faz na sua fala hoje, ele vai falar sobre temas genéricos, tipo, vamos fazer a reforma da Previdência e vamos tentar fazer a reforma trabalhista, negociando com os vários setores. O Meirelles amanhã fará mais objetivos. Questão da idade mínima, em que tempo a gente começa a ter os primeiros efeitos, porque a questão da Previdência não tem direito adquirido que não podem eles ser neste momento prejudicados. Então nós vamos ter que fazer uma transição. Mas o Meirelles amanhã, ele hoje fala com o Michel. Amanhã Meirelles fala praticamente sozinho, começando de manhã, indo até, vai fazer um tour, por possivelmente uma coletiva de manhã, depois vai nas principais redes conversar já mais miudamente, com temas já mais específicos, né? Portanto, na largada do governo Temer, uma questão que até ao conversar com Paulo Scaff, ele me disse que achava improvável acontecer, difícil, ele disse até que não aconteceria. O governo interino Temer começa tentando 2 reformas que até aqui não foram feitas. A reforma trabalhista, baseada no o que está acordado e não o que está na CLT, né? O que é negociado e não... Eu prefiro não descer em detalhes, porque depois, no curso da negociação política, haverá uma negociação política que antecederá isso, né? Nós temos uma base bastante consistente, mas nos próprios partidos da base tem detalhes que querem discutir. Então eu prefiro apenas deixar genericamente os 2 temas, e a ideia do Michel é constituir imediatamente uma comissão mista, senadores e deputados, para que dentro do que lá existe se faça andar aquilo que for consensuado, ou a gente baixa uma medida provisória também negociada, consensuada, que daí entra em vigor desde logo, e apenas a tramitação é que vai demorar um tempo. Mas isso pressupõe uma negociação política entre os senadores e deputados, uma comissão mista, que represente as várias facetas interessadas nesses temas. Os trabalhadores, os empresários, o homem do campo, enfim, os segmentos todos têm que estar presentes na discussão para que depois não haja, lá adiante, a gente não tenha percalço. Certo. Mas só para deixar bem claro, então, o governo Temer vai iniciar procurando fazer reformas. O Brasil precisa fazer algumas reformas. Tem que fazer uma reforma fiscal. O mais fácil que existe hoje é a questão da unificação das alíquotas do ICMS, que já vai dar aos estados, vai se corrigir nos estados algumas distorções, que todo mundo sabe que existe. Tem que fazer uma reforma da Previdência, senão daqui uns dias não se paga mais o aposentado do INSS, portanto, nós temos que resolver. Tem problemas que são emergentes, esse é emergente. E a questão trabalhista, nós temos que gerar emprego. Nós temos que ver agora, nós estamos aí com mais de 11 milhões de desempregados, medidas que imediatamente geram emprego. Certo, essa é a prioridade número 1, portanto. Esses 3 temas são prioridades que tem que se enfrentar. E por que a gente tem que enfrentar e a gente está dizendo isso de cabeça erguida? Michel não é candidato à reeleição. Sabemos, ele sabe, eu sei, nós sabemos
a responsabilidade que a história está nos dando, porque se nós continuar, é simples, Felipe, se nós vamos neste ano ter um déficit de mais de 100 bilhões e nós não invertermos essa curva, no ano que vem será 150 ou 180 e depois nós vamos ter condições, não vamos ter condições de cumprir com os compromissos mínimos, como acontece em alguns estados que têm dificuldade com as folhas de pagamento hoje. A União está caminhando nessa mesma direção. Nós temos que reverter essa curva. E tem que reverter. E a União tem condições de reverter. Nos estados é mais difícil, porque o limite, a maleabilidade do estado é menor. Mas na União, não. Tem mais maleabilidade. Certo. Com relação à meta fiscal, o governo vai trabalhar esse assunto e tem 10 dias para mudar a meta fiscal no Congresso, porque é uma questão. Nós vamos ter que analisar isso, por óbvio, porque senão, a partir do dia em que vencer o prazo, nós vamos ter pedalada, então não podemos entrar em pedalada. Então nós temos que resolver isso. Sim. Ontem, no Senado, muitos senadores do atual governo, porque Dilma ainda não foi comunicada, né, disseram o seguinte: bom, vai ter enfrentamento. E aí leia-se CUT, MST nas ruas contra as propostas de reforma e contra o que eles chamam de golpe. Inclusive, Dilma diz que vai viajar pelo Brasil e exterior denunciando o golpe. Como é que vocês vão fazer para tratar a questão interna, MST, CUT, UNE, e como é que vocês vão fazer para contrapor Dilma nas entrevistas nos estados e no exterior? Bem, primeiro, vamos à questão da mobilização e da luta política. Eu acho que a luta política é da essência da democracia. Portanto, não tenho nenhum temor e não vejo como se fosse desprezível ou desprezável a manutenção de quem neste momento diz que vai prosseguir na luta política. Eu acho absolutamente legítimo. Democracia sem luta política não existe. É por óbvio que nós vamos ter todos termos consciência de que há o limite. Até determinado ponto é a luta política, e quando sair do limite da luta política e partir para alguma infração ao que seja a nossa legislação vigente, por certo que as pessoas terão consciência de que não poderão agir assim. Então, eu tenho como absolutamente legítima a luta política, compreendo o discurso dos partidos do PT e dos partidos que deixam o governo. A democracia se constrói exatamente assim, mas eu confio na maturidade das lideranças políticas de todos os partidos, inclusive do PT, do PCdoB, dos partidos que, num primeiro momento, estão falando em golpe, porque, esse negócio do golpe vai entrar para o rol das anedotas brasileiras, um golpe que é comandado pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, todo o procedimento foi regido pelo Supremo Tribunal Federal. Quem vai presidir o processo agora é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não teve uma vírgula fora. Ontem mesmo foram julgados duas ações do Supremo Tribunal Federal, dizendo que é absolutamente irregular, não tem absolutamente nada. Então, a luta política eu compreendo, mas por óbvio que a gente conhece, eu sou advogado, bastante experiente em direito constitucional, em direito administrativo, se o Poder Legislativo, que é um dos poderes da República, e o Poder Judiciário, que é outro dos poderes da República, conforme a Constituição e obedecendo o que disse decisão do Supremo Tribunal Federal, logo, do órgão máximo do Poder Judiciário, disseram que era assim, não pode, vai para o campo da anedota querer dar uma versão diferente, a não ser que seja um golpe conjunto entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo brasileiro. Aí não. A questão das manifestações de rua que estão programadas pelo PT, MST, CUT, UNE, como é que vocês vão tratar esse assunto? Nenhum problema, como foram tratadas as manifestações que ocorreram nos últimos tempos. Tivemos grandes manifestações de rua com ordem, teve alguma exceção que se viu, foi quando tinha um grupo que praticava alguns atos de vandalismo. O serviço de segurança dos estados funcionou, foi debelado, e nós tivemos manifestações pacíficas. As últimas manifestações, me atrevo até a dizer, deste ano, de 2016, foram absolutamente ordeiras e grandes manifestações
democracia é assim. Não, nós temos que aprender a conviver com o povo de forma educada, cidadã, podendo se manifestar. Esse é o jogo democrático. Não se tem, eu não tenho nenhuma restrição e tenho certeza que o governo do presidente Michel Temer não terá nenhuma restrição. Não, a liberdade de manifestação. Nós fizemos, o meu partido, eu sou fundador do MDB, nós fizemos uma trajetória de 20 anos, 21 anos, para conquistar essa liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. Será agora que nós vamos ter conta? Não, pelo contrário. Claro, nós vamos ter, o Michel vai terminar o discurso dele falando naquilo que está no meio da nossa bandeira, né? E nós vamos fazer um governo de ordem e de progresso. Essa questão da ordem, Darcísio Peronde, entrevistado há alguns dias aqui na Guaíba, disse o seguinte: se houver qualquer, eu vou usar o termo, não foi o termo que ele usou, mas descambar em algum momento para violência, Força Nacional de Segurança, Forças Armadas existem para esta contenção. Isso é o entendimento de todos vocês? Eu penso que o que ele diz é verdade, mas o acionamento desses dispositivos é que nós podemos ter divergências. Eu, pessoalmente, já disse que eu sou um defensor da liberdade das manifestações. Eu acho que a democracia, ela se confirma e ela vive exatamente disso. Então, como nem eu, nem ele estaremos, eu não sou ministro da Defesa, nem ele. Eu não sou ministro da Justiça, nem ele. Então, eu acho que nós temos o direito de ter as nossas opiniões, ele tem a dele, que eu respeito, mas essa decisão será tomada por iniciativa do presidente ou do ministro do setor, e nós todos conhecemos a formação do presidente Michel Temer nesse aspecto, e penso que nós temos muita semelhança, eu e ele, quanto a isso, quanto a conviver com a luta política e as manifestações. Portanto, não vamos esperar que tenha algum exagero da parte de garantir a ordem por parte do governo. Serão 22 ministérios? São 22 ministérios. 22, então serão cortados aí 10 ministérios. Ou eu preciso dizer corta 10, né? Corta 10, vai cortar 10. Tá. A questão, por exemplo, que é a mais polêmica nesse momento nas redes sociais, a fusão de cultura com a educação, voltando ao antigo MEC, né? Tem artistas já se programando, mobilizando a classe para protestar contra a extinção do Ministério da Cultura. E vão outros ministérios que são importantes também, como o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, serão anexados, né, a outros já existentes, o caso do MDA Agricultura. Como é que vocês veem essa situação de diminuir o número de ministérios, mas tirar ministérios que têm visibilidade como esses dois? Não me dá absolutamente nenhum problema e desinformação. O fato de não ter o título de ministério não significa dizer que tu não está preservando todos os programas e todas as... Estamos perdendo o contato com Eliseu Padilha, que hoje assume como chefe da Casa Civil do governo Temer, nesse interinato, nesse primeiro momento. Depois nós temos aí a situação, vamos refazer a ligação nesse momento, que perdemos total o contato com Eliseu Padilha, né? Ele devia estar se deslocando dentro de Brasília. Ou acabou a bateria de Eliseu Padilha, no telefone de Eliseu Padilha, ou nós temos um problema com contato com Brasília.